Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou comentar a respeito do recurso ordinário em habeas corpus número 229.558, de relatoria do ministro Nunes Marques. Ora, antes de eu começar a comentar essa decisão, a decisão que eu vi ontem, a notícia que um amigo meu postou, e me chamou bastante a atenção, pela seguinte razão. A gente sabe que o Tribunal do Júri é um instituto importantíssimo que está previsto na nossa Constituição Federal, tá? No qual prevê que crimes dolosos contra vidas, consumados e tentados seus conexos, serão julgados pelo Tribunal do Júri. É uma garantia constitucional. E dentre esses princípios também, nós temos a soberania dos veredictos, o sigilo das votações, a plenitude da defesa. A soberania dos veredictos é importantíssimo, pois é o seguinte, o que os jurados decidirem está decidido. O tribunal, segundo grau, o que ele máximo lhe poderá é determinar um novo julgamento daquele tribunal do júri. Mas ele não pode modificar a decisão. Então, se os jurados absolverem, ele não pode condenar o réu. Ok? Então, veja só. Claro, porque veja, é importante esse princípio. Esse princípio é importante porque o fundamento do tribunal do júri é que a sociedade julgue a conduta daquele réu. Porque se for para decidir tecnicamente, se for para os jurados fundamentarem a decisão, eu não precisaria, o próprio juiz togado decidiria com base na lei. Então, veja que a decisão dos jurados é uma decisão que não precisa ser motivada. Ele julga com sua convicção. Ora, gente, essa decisão do recurso ordinário em habeas corpus, número 229.558, me chamou a atenção pela seguinte razão. O réu foi absolvido com base à quesitação genérica de o réu deve ser absolvido? Sim, os jurados decidiram que sim. O tribunal e o Ministério Público, não conformado com a decisão de absolvição, recorreu, apelou, sustentando que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos. Entretanto, existem vários precedentes do STF dizendo o seguinte, quando o réu foi absolvido com base à quesitação genérica, não cabe eu na apelação sustentar que a decisão foi contrária à prova dos autos, pois os jurados entenderam daquela forma. Não tem como eu recorrer dessa quesitação, dessa absolvição, porque eles entenderam daquela forma e ponto. Os jurados, eles são soberanos. Eles não precisam sustentar, fundamentar a decisão que eles chegaram. Pois bem, o tribunal, no caso do Paraná, deu provimento ao recurso do Ministério Público e determinou que fosse realizado um novo júri para esse réu. E aí, nesse novo júri, o réu foi condenado pelo crime de feminicídio. Pois bem, e aí a defesa recorreu, tá? A defesa recorreu e chegou esse recurso ordinário em habeas corpus. Ora, veja só, gente. E aí, no Supremo Tribunal Federal, na decisão do recurso ordinário em habeas corpus, número 229.558, chamou a atenção o seguinte, que os julgadores entenderam, na sua maioria, que no caso do feminicídio, não pode ter a quesitação genérica de absolvição se as provas dos autos mostrarem que houve o crime de feminicídio. Tendo em vista que o julgamento não pode ser contrário à prova dos autos. O julgamento é papel do Estado, né? Papel do Estado proteger, combater a prática desses crimes de feminicídio, de modo que não pode ser perguntado aos jurados a respeito se o réu deve ser absolvido. Ora, gente, isso chama bastante atenção, porque o nosso Código de Processo Penal prevê o quesito de o réu deve ser absolvido. É um quesito obrigatório sob pena de nulidade. Então não é porque o réu está sendo julgado pelo crime de feminicídio, é que ele não pode ser absolvido desse crime. Ele pode sim. Agora são os jurados que vão dizer se deve absolver ou não. Mas não pode ser o julgador dizer que não pode ser perguntado, que não pode ser absolvido.
Isso viola os nossos princípios constitucionais, inclusive do princípio da soberania do veredito. Então isso me chamou bastante atenção, porque se não pode ser absolvido genericamente, então é melhor deixar para que o juiz togado julgue esses casos. Pronto, altera as normas. Mas eu não posso ter uma decisão judicial nesse sentido, porque isso viola os princípios constitucionais. Ora, e os princípios constitucionais já foram violados quando declarou inconstitucional a tese da legítima defesa da honra. Veja bem, quem tem que dizer que não pode ser aplicado no caso do tribunal do júri, na decisão, no julgamento, é os jurados, quando não acolhe a tese da defesa. Mas não o STF dizer que não pode ser dito, não pode ser defendido essa tese em plenário. Não, são os jurados que têm que decidir. Eu não posso limitar a defesa do réu. Eu entendo que os crimes de violência doméstica devem ser combatidos pelo Estado. Sim, deve ser mesmo. Agora não se combate a violência doméstica restringindo direitos. O que se combate a violência doméstica é dando celeridade nos inquéritos policiais, é dando celeridade no processo, mas sempre respeitando os direitos e garantias do réu. Todas as pessoas têm o direito de se defender e não restringindo direito como esse, restringindo o direito de o réu ter o direito de ser absolvido pelos jurados. É uma decisão dos jurados. É um princípio constitucional, a soberania dos vereditos. Tá bom então? Então, forte abraço, até a próxima.